Graça e paz de Jesus, bem-vindo, bem-vinda ao estudo bíblico neste dia 24 de junho de 2020, no qual vamos olhar para palavras de Jesus no Sermão do Monte, nos falando sobre o amor. Então vá chegando, ficando à vontade. Eu já estou aqui com o meu chazinho para o nosso estudo bíblico. Não está tão frio para um chá, mas já é costume na quarta-feira, no nosso estudo bíblico, o nosso chá, né? Então, que bom aí que você está chegando. Charlene, boa noite. Vantoir, amém. Boa noite para você também, Vantoir. Quem está chegando aí pode dar um alôzinho aqui nos comentários para a gente interagir. Pode compartilhar também a nossa live para o nosso estudo bíblico, no qual nós compartilhamos a palavra de Deus. Chegue bem longe. Quem mais está com a gente aqui que pode interagir para a gente ter esse tempo juntos, né? Não quero convidar você a assistir, mas a juntos olharmos para a palavra de Deus, né? É o Espírito Santo que vai falar ao meu coração, ao seu coração. Boa noite para você também, Priscila. Que bom que você está aqui nessa jornada de crescimento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso tempo juntos. São 18 horas e 3 minutos e esses primeiros instantes a gente aproveita para dar liberdade para cada um interagindo aí e também recebermos outros irmãos, irmãs para estar com a gente, estarem conosco. Cleniro, boa noite para você também. Espero que você esteja suprido, suprida em suas necessidades básicas nesses tempos diferentes e difíceis que nós estamos vivendo. Quero dizer que você não precisa passar por isso sozinho, sozinha, tanto em questões emocionais quanto em questões materiais. Boa noite para você também, Darcy. Então, se você perdeu o emprego ou se diminuir as suas horas no seu trabalho, reduzindo assim sua renda mensal e ficar difícil de ter o alimento, saiba que você não precisa e não deve passar por isso sozinho. Entre em contato comigo. Nós temos todo o desejo de repartir, né? Nós não queremos que nenhum discípulo ou discípula de Jesus deixe de receber o pão de cada dia por simplesmente não compartilhar a sua necessidade. Mas também pode ser que a sua necessidade seja emocional, que esteja sendo difícil de lidar com tudo que nós estamos vivendo, isso esteja tendo reflexos no seu casamento, na forma como você vê a Deus, a si mesmo, as outras pessoas. Então, peça ajuda. Nós estamos aqui para sermos igreja, para sermos corpo de Cristo, para sermos família. Val Rosa, boa noite para você também. Vamos orar e consagrar a Deus esse nosso tempo juntos? Antes disso, eu só queria pedir um feedback. Vocês estão me escutando bem? Como é que está o áudio? Está chegando bem? Porque eu não quero que nada atrapalhe esse nosso tempo de crescimento juntos na palavra de Deus, ok? Se você puder deixar aí um feedback, vai ser importante. Vamos orar. Pai, mais uma quarta-feira especial para nós, porque nós podemos nos reunir em nome de Jesus de maneira online, mas em um só Espírito, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Nós precisamos, Senhor, ser renovados pela Tua Palavra. Nós precisamos receber de Ti. Nós desejamos ser cheios, sermos plenos da vida do Teu Santo Espírito. Nos guia aqui nesse tempo juntos. Responde a dúvidas profundas do coração, esclarece a Tua visão sobre cada vida, direciona, encoraja, anima, responde, cura. Nós sabemos que Tu podes todas as coisas. Por isso pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado por quem deu um feedback aqui em relação ao áudio. Hoje nós vamos, então,
continuar o nosso olhar sobre as palavras de Jesus no famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um famoso sermão que fala sobre um tipo de vida que é humanamente inatingível. Ali no Sermão do Monte, Jesus fala, por exemplo, sobre tomar, uma agressão em um lado da face e oferecer o outro. Quem faria isso, humanamente falando, se não fosse movido pelo medo, pela fraqueza? Mas a questão é que nós somos confrontados com uma outra motivação que deve ser a nossa: fazer isso por amor. Bem, a primeira coisa aqui é reconhecermos que nós não somos fonte de amor. E não existe na humanidade fonte de amor. Somente Deus é a fonte de amor. Então, somente nele nós podemos encontrar todo o amor que é suficiente para olharmos para aquele agressor e ainda assim o amarmos. Quando nós olhamos o Sermão do Monte como um conjunto de regras, por exemplo, leva de um lado, oferece o outro, ele pode carecer de sentido. Por que Deus quer que a gente sofra? Por que Ele quer que eu simplesmente sofra uma agressão e ainda diga para a pessoa: se você ainda quer descontar sua raiva, continue descontando, pode bater do outro lado, eu não vou agredir em você. Por que Deus impõe isso? Somente uma coisa explica: é o amor, é o desejo dele que seus filhos e filhas amem como Ele amou em Cristo Jesus, que sofrendo todas as agressões, não revidou, mas amou o tempo todo, amou sem parar. Eu gosto muito de um registro bíblico a respeito de Jesus que diz: amando os seus, amou-os até o fim. E é o amor que se tem em mente no Sermão do Monte, o amor a Deus, o amor adequado a si mesmo e o amor às outras pessoas. Então, vamos ali para Mateus, capítulo 5, na nossa jornada pelo Sermão do Monte, e vamos entender algumas coisas sobre o amor. Não o amor das novelas, dos livros, dos romances, mas do amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus. Então, Mateus 5:43 registra as seguintes palavras de Jesus: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aqui nós vamos ver que Jesus quer que a gente ame além do convencional. Porque o convencional aqui é amar quem me ama. É amar quem facilita a minha vida. Mas por que eu vou amar quem não me ama, né? A gente até vê frases assim no Facebook, nas redes sociais, né? Eu amo quem me ama, enfim, e nesse sentido. E Jesus está dizendo: é assim, é o que vocês ouviram, né? Ame o seu próximo, que está registrado lá desde o Antigo Testamento, e odeie seu inimigo. Isso não está registrado no Antigo Testamento, mas isso é um acréscimo interpretativo. E sabe de quem? Das pessoas da religião. Por quê? Se está dizendo que eu devo amar o meu próximo, logo eu não preciso amar os que não são próximos. Então eu posso não amá-los, então eu posso odiá-los. Então vai passando o tempo e isso vai sendo ensinado para as pessoas, né? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Não tem problema nenhum nisso. Só que para Jesus tem problema, porque amor não é assim, amor não é seletivo, amor não é necessariamente conveniente. Ou é amor ou não é amor. Ou alguém ama ou alguém não ama. Porque o amor é uma característica que transcende o indivíduo. Se algo que eu faço é uma escolha, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo, se algo que transcende a mim está sendo controlado por mim, logo não é isso, não é verdade? Se o amor que me transcende, que é maior do que eu, está sendo controlado, então não é verdadeiramente amor. Ou é, ou não é. Quando nós entendemos o mandamento de amar, a gente precisa entender de onde nós viemos depois que nascemos em Cristo. Quem é o nosso Pai?
Jesus diz no próximo versículo, 44 e 45 de Mateus 5. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Deus é o amor. Então, ele também é o parâmetro do que é o amor e de como se ama. E ele, por ser amor, ele ama justos e injustos. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que Deus ama os bons, ou como se fala por aí ultimamente, os cidadãos de bem. E que Deus não ama os maus. E aí a gente acaba colocando na nossa categorização, né? Esses são maus, esses são bons, então Deus ama esses e Deus não ama esses. Deus está irados com esses. A verdade é que a própria palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco. E sabe como que ele prova isso? Através da morte de Cristo por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Jesus morrer na cruz por nós é uma prova de amor de Deus. E antes de Jesus morrer na cruz por todos nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus, estávamos em rebeldia diante de Deus. Mas Deus prova o amor dele, mostrando esse amor através do sacrifício de Jesus Cristo por nós, quando nós estávamos nessa condição de rebeldes, nessa condição de obstinado, nesta condição de seres totalmente caídos. Por isso é importante o que Jesus está nos dizendo aqui. Ele faz chover sobre maus e bons. O sol nasce sobre maus e bons, a chuva vem sobre justos e ímpios. Eu quero ler isso de novo. Porque Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Quando a gente pensa, Deus, ele ama esses e não ama esses, então sabe de que maneira que você veria que essa afirmação equivocada seria mentira? Quando você visse chuva caindo só sobre boas pessoas. E aí imagina que tem um cidadão que Deus não ama, porque ele é um ímpio, ele é mau. Você está na mesma chuva e aquele cidadão está caminhando lá do outro lado da calçada. Ele vai caminhando e a chuva vai abrindo, né? Não cai nele. A chuva não cai sobre ele. E aí ele chega na casa dele, onde ele tem uma plantação lá de alface, de couve, cebolinha, cenoura, essas coisas. E ele é vizinho de um cristão. E o cristão lá planta as mesmas coisas. E daí tem lá a hora da chuva. E aí esse homem mau, quando vê que tem uma nuvem de chuva, quando vê que o tempo está escuro, sai no pátio e olha para horta do vizinho dele que é crente, e ali está chovendo. Está chovendo sobre a couve, o alface, a cenoura, a cebolinha, o manjericão, coentro não, porque eu não gosto. Aí tá chovendo lá. Daí ele olha para a horta dele e não vem chuva em cima da horta dele. Essa seria uma prova de que Deus ama algumas pessoas e de que Deus não ama algumas pessoas. Você entende isso? E se Deus ama a todas as pessoas, Ele espera que aquelas pessoas que entenderam e receberam o seu amor também amem todas as pessoas. E eu repito aqui no versículo 44, eu, porém, Jesus está dizendo, lhes digo, amem os inimigos de vocês e orem pelos que perseguem vocês. Faça chover o seu amor, a sua bondade, os seus recursos sobre as pessoas que merecem e as pessoas que você acha que não merecem. Assim como Deus faz chover a chuva por quem a gente acha que merece e por quem a gente acha que não merece. E sabe, quando a gente faz isso, sabe o que a gente está demonstrando? Olha aqui no versículo 45.
para vocês demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Você já viu aquela expressão, filho de peixe, peixinho é? Pois é, filho de peixe, peixinho é. Filho do Deus de amor, amorzinho é. Eu sei que isso pode parecer engraçado, mas é Jesus que está dizendo que quando a gente não escolhe a quem ama, mas a gente expressa o nosso amor a todas as pessoas, nós estamos demonstrando para o mundo quem é o nosso Pai. Porque quando amamos indistintamente, veja bem, não é quando amamos os que preferimos, amamos os que tornam a nossa vida mais fácil, mas quando nós amamos até os que Jesus está dizendo aqui, inimigos e pessoas que nos perseguem, nós estamos demonstrando que somos filhos de Deus. Se nós amarmos apenas quem nos ama e quem facilita a nossa vida de alguma maneira, nós demonstramos que de fato ainda não somos os discípulos de Jesus que devemos ser. Jesus continua falando sobre isso. Olha no versículo 46 e 47 de Mateus 5. Por quê? Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E, se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Para a gente entender o que Jesus está falando aqui, tem duas classes de pessoas aqui que a gente precisa entender quem são, que são os publicanos e os gentios. Publicanos eram cobradores de impostos, eram funcionários a serviço do Império Romano. Você deve lembrar que nesse período aqui que Jesus está ministrando fisicamente na Terra, a Judéia e vários outros lugares do mundo estavam sob o domínio romano. Então, quando os impostos eram cobrados, arrancados em cada um daqueles povos, esse dinheiro ia para o Império Romano. Então, todos aqueles que trabalhavam cobrando imposto no meio do seu povo eram vistos como traidores, porque o seu trabalho estava gerando os recursos lá para o Império Romano, tirando o recurso do seu próprio povo. Então, os publicanos eram considerados traidores, eram considerados pessoas de segunda classe, pessoas sem valores, eles eram desprezados pelos outros. E gentios não podemos confundir gentios com gentis, né? Gentis são educados, são corteses, né? Gentios tem muito mais a ver... Sabe quando alguém fala assim, eu não gosto daquela gente? Pois é esse tipo de gentio, essa gente, que eram todas as outras etnias, os outros povos que não eram judeus, que se achavam melhores do que todo mundo. Então, os judeus se achavam o gás da Coca-Cola, né? Eles se achavam imprescindíveis, eles se achavam melhores do que todos, e todos os outros então são os gentios, essa gente. E Jesus está dizendo o seguinte: se vocês amam somente os que amam vocês, que diferença existe entre vocês e as pessoas que vocês acham que fazem mal, que tiram de uns e dão para os outros? Porque quando a gente ama só os que nos amam, a gente está tirando o amor que nós deveríamos entregar para as outras pessoas. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Ou seja, vocês acham que vocês são importantes, vocês acham que têm a religião certa, vocês acham que têm um bom relacionamento com Deus, mas quando vocês só interagem com as pessoas que vocês consideram suas, vocês não estão fazendo como aqueles que vocês acham que são menos do que vocês? E aí vem esta afirmação contundente de Jesus: portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Nós temos um dilema com a palavra, ou com a expressão, ou com a ideia de perfeição, né? A gente diz que perfeição não existe. Mas se não existisse, Jesus não diria para nós sermos perfeitos. A questão é,
O que é ser perfeito? Ser perfeito não significa que tudo que você vai fazer, que tudo que você vai produzir vai ser isento de erros. Jesus está nos ensinando que ser perfeito é amar. A pessoa que ama é perfeita. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para amar. Quando alguma coisa cumpre o propósito da sua criação, ela tem um funcionamento perfeito. Por exemplo, se você tem uma máquina de pão e você bota dentro dessa máquina de pão a farinha, o fermento, a água, o sal, o açúcar, a gordura, né? Ou a banha, o óleo, a margarina ou a manteiga, e essa máquina de pão funciona e daqui a pouco você começa a sentir aquele cheirinho maravilhoso de pão e daqui a pouco você ouve o apito lá da máquina e o pão está pronto, você pode dizer que essa máquina é perfeita, porque ela cumpriu a finalidade para a qual ela foi criada, para a qual ela foi desenvolvida. Então tudo aquilo que cumpre a finalidade para o qual foi criado, nós podemos dizer que isso é perfeito. Então, o que Jesus está dizendo, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Ele está dizendo, o Pai de vocês ama indistintamente. Ele ama maus e bons, justos e injustos. Ele não faz distinção em relação às pessoas que estão ao redor. Ele ama. E se vocês amarem assim, vocês serão perfeitos porque vocês foram criados para amar. É assim que um ser humano é perfeito, é assim que um ser humano chega à perfeição. Quando ele realiza aquilo que ele foi criado para realizar, que é o amor. São palavras de Jesus aqui em Mateus 5, 46 a 48. E também nós precisamos entender que o amor ele não pode ser apenas composto por coisas que eu faço ou deixo de fazer, mas ele tem a ver com a motivação pelo qual eu faço ou deixo de fazer as coisas. Jesus nos ensina que nós precisamos amar de coração. Olha o que ele diz nos versículos 21 e 22 de Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. As pessoas religiosas, elas ficavam satisfeitas com sua regra de o que fazer e o que não fazer. Então, na regra de não fazer está não matarás. Então, se eu não mato, ok, minha espiritualidade está onde deveria estar. Só que elas não se incomodavam em odiar as pessoas que elas não matavam. Então, eu odeio aquela pessoa, mas eu não mato ela. Então, se eu não mato ela, tudo bem. Eu posso odiá-la. Era esse tipo de liberdade que as pessoas para quem Jesus estava ministrando se davam. E, de certa forma, isso ainda é presente na vida das pessoas, incluindo os seguidores de Jesus, que se contentam em tentar atingir uma lista inatingível de coisas a fazer e coisas a deixar de fazer, sem considerar o aspecto da motivação, do coração. Mas uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, se uma pessoa ama, se ela é uma pessoa que não alimenta, portanto, ira, ódio no coração, se ela não alimenta a sua raiva em relação a uma outra pessoa, se ela não deseja o mal de outra pessoa, ela vai matar essa outra pessoa? Certamente que não. Agora, se ela não tem compaixão daquele outro ser humano, se pelo contrário, se ela tem uma raiva daquela pessoa, um ódio daquela pessoa, a probabilidade de que um dia ela faça mal para essa pessoa não aumenta drasticamente? Aumenta. Então, amar ou não amar é preponderante para aquilo que vai acontecer. Quando a gente nutre o amor pelas pessoas no nosso coração,
Então, as ações que nós teremos para essas pessoas não é só que nós não vamos matá-las. Nós vamos amá-las, olhando para elas como seres carecedores da glória de Deus, portanto com compaixão, vamos olhar para as suas necessidades e vamos procurar atender. Nestes últimos dias eu tenho lido diariamente o livro de Romanos e tem uma explicação que o apóstolo Paulo dá que eu achei bem interessante para compartilhar aqui. Está em Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Às vezes, os cristãos são ensinados, exortados, cobrados, porque não podem mentir, porque não pode furtar, porque não pode adulterar, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Na Igreja Batista da Comunhão, o que nós procuramos fazer é rasgar essa lista do que não podemos e do que devemos, porque toda lista com ordenanças foi cravada na cruz. É o ensinamento bíblico. O que nós procuramos fazer é irmos diretamente na fonte que é Jesus, que é a fonte do amor. E nessa fonte do amor, então, sabe o que vai acontecer? Aquela lista que foi cravada na cruz, ela acaba se cumprindo não como uma lista de exigências, mas como uma derivação do amor. De certa maneira, é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Não adultere, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então está dizendo aqui: não cometa adultério. Você ama Deus, que uniu você com sua esposa, com seu esposo. Você ama seu cônjuge. Você tem compaixão do próximo. E você ama adequadamente a si mesmo. Como você vai trair alguém para quem você tem um amor sacrificial, o seu cônjuge? Como você vai atentar contra Deus que uniu você em matrimônio com essa pessoa? E como que você vai olhar para um outro ser humano como um objeto se você tem compaixão dessa pessoa, se você também tem amor por aquele outro ser humano, não reduzindo o amor à mera sexualidade? Então, se você ama 360 graus, você não adultera. Não mate. Já vimos Jesus mesmo dizendo, né? Quem odeia o seu irmão, ou seja, se você ama o seu irmão, como é que você vai matar alguém que você ama? Não furte. Bem, furtar é não se sentir amado. Na verdade, todo pecado, de certa forma, é porque a gente acredita na mentira de que não somos amados e que não temos nesse amor tudo o suficiente que precisamos. Mas quando alguém furta, ele acha que Deus não ama suficientemente para suprir suas necessidades ou atender os seus desejos naquilo que ele considera suficiente. E ele não tem compaixão por aquele outro ser humano que é a pessoa de quem ele vai tirar os bens. Agora, se ele se sente amado por Deus, que de fato é, se ele tiver compaixão, se ele tiver amor pelas outras pessoas, como é que ele vai tirar alguma coisa de alguém? E aí Paulo vai dizendo: não cobice qualquer outro mandamento. Se você pegar qualquer um dos mais de 600 mandamentos do Antigo Testamento, mais de 600, e Paulo está dizendo qualquer um deles se resume: ame. Porque se você amar, você fará o bem e não fará o mal para estas pessoas, né? O amor é assim. Por isso, não se preocupe com uma lista do que você tem que fazer e uma lista do que você não pode fazer. Se ocupe com o novo mandamento, que substitui todos os outros. Não está na palavra? Um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem.
Esse é o mandamento que tem que ocupar o seu coração. Ser cristão não é cumprir mandamentos. Ser cristão é cumprir um mandamento. Quando você cumpre esse mandamento, todos os outros se encaixam, se alinham como deve ser. Agora nós vamos ver que precisamos amar como oferta a Deus. Ainda em Mateus 5, nesse contexto, versículo 22 e 23, está escrito: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Estar bem com as pessoas ao seu redor, amar as pessoas ao seu redor é muito importante para o seu Pai Celestial. De maneira que ele estabelece que antes de ofertarmos os nossos bens, ou mesmo nossos serviços ministeriais, as coisas que nós fazemos para ele, nós devemos nos assegurar de que nós estamos amando as pessoas e que elas estão realmente se sentindo amadas por nós. Perceba que Jesus não diz: se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e resolve. Jesus está dizendo algo além. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá lá e esclareça, vá lá e converse, vá lá e se reconcilie, vá lá e peça perdão se necessário, vá lá e repare. Porque a religião não é uma coisa que você pode simplesmente pagar. Estou dando meu dízimo, estou servindo no ministério, estou fazendo coisas, estou dando coisas. Não se trata disso. Se trata de relacionamento. Relacionamento. Relacionamento seu com Deus, seu consigo mesmo e seu com as pessoas que estão ao seu redor. Quando há harmonia nesse relacionamento que está fluindo, então faz sentido que no relacionamento e pelo relacionamento você consagre ofertas, você ajude pessoas, você sirva pessoas, você sirva ao Senhor. Todo serviço cristão, toda oferta cristã deve acontecer dentro do contexto do relacionamento. Se o relacionamento estiver quebrado, ele precisa ser consertado. Imagine diante de Deus que os relacionamentos são um recipiente no qual você pode até colocar suas ofertas. Se esse recipiente estiver quebrado, vai ir embora tudo que você está colocando ali. Ou seja, diante de Deus, isso não está valendo. Isso não significa que você fica agora então isentado ou isentada do compromisso da contribuição. O que você deve fazer é: segura aí, separa, guarda, repara o relacionamento, volta e oferece. O que nós temos visto crescente cada vez mais é que as pessoas simplesmente não contribuem e não reparam seus relacionamentos. O que é muito triste, né? Pessoas que acabam sendo egoístas, tanto em relação ao próximo, né? As pessoas com quem tem relacionamento, quanto são egoístas em relação à obra de Deus, naquilo que a obra de Deus depende de recursos financeiros. E nós seguimos vendo que Jesus espera que a gente ame com sinceridade, que a gente não faça as coisas movidos por qualquer outro objetivo, por qualquer outra missão que não seja o amor. Agora, no capítulo 6 de Mateus, nós vemos versículos 1 a 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará em recompensa.
Uma vez eu li um livro do John Haggai que fala sobre liderança e teve uma afirmação dele que me chocou bastante. Ele disse: para cada pedido que Deus faz aos seus filhos, ele promete uma recompensa. E isso me chocou muito, porque pareceu muito interesseiro, né? Mas eu comecei a refletir sobre isso, a buscar entendimento no Senhor. E, apesar do que pode parecer, quando eu comecei a olhar para as Escrituras, buscando se essa afirmação era verdadeira ou equivocada, eu vi que era verdadeira sim. Para cada pedido que Deus faz aos seus filhos, Ele traz uma recompensa. E quando você analisa o seu próprio corpo, você vai ver que Deus criou as coisas desse jeito. Por exemplo, você, para viver, nós para vivermos, precisamos de água e comida. Se nós simplesmente, pela correria do dia a dia, não comermos e não tomarmos água, chega um momento que a gente entra num colapso físico e pode até morrer. Então, o que acontece quando a gente toma um refrescante copo com água? A sensação de prazer ao tomarmos aquele copo com água é realmente muito bom, né? Saciar a sede. Quando você senta para comer e você sente aquela mistura de sabores, né? Só para deixar talvez você com água na boca aí, ontem eu fiz um feijãozinho com uma linguiça, temperei com manjericão, comemos com arroz branco, uma saladinha verde. Que coisa maravilhosa! Aquela sensação, né, de realização é um sistema de recompensa que Deus criou no ser humano para que o ser humano faça aquilo que é necessário. Eu vou dizer uma coisa que eu talvez tenha que pedir desculpas a você pelo exemplo que eu vou dar, mas eu vou falar de fazer xixi, por exemplo. Se você não faz xixi, a sua bexiga pode encher demais. E se ela encher demais, a urina pode voltar para os rins. Isso pode causar uma grave complicação de saúde, infecção. Então, quando você devidamente para ir lá fazer xixi, o que você sente, aquele alívio, é uma recompensa por ter feito isso. Então, tudo que Deus sabe que o ser humano precisa fazer, ele recompensa o ser humano de alguma maneira. Porque isso tem a ver com o caráter dele. Ele é abençoador. Ou como mais antigamente nós falávamos, ele é galardoador. É assim que ele é. O problema é quando as pessoas fazem as coisas só por causa das recompensas, quando elas são movidas pela recompensa, de maneira que a recompensa se torna um ídolo na sua vida. Isso é um problema. Então nós temos dois problemas. Não reconhecer que para cada coisa que a gente faça, que Deus espera que a gente faça, Ele dá uma recompensa. E o outro problema, no outro extremo, é só fazer as coisas por recompensa. Bem, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos alguém nas suas necessidades básicas, nosso Pai que está nos vendo em secreto, Ele nos recompensa a respeito dessas coisas. Mas quando nós fazemos isso buscando recompensas nos outros seres humanos, Jesus está dizendo assim: já recebeu. No momento que alguém disse muito obrigado, deixa eu lhe dar um reconhecimento, deixa eu lhe dar um presente pelo que você está fazendo, Jesus diz: olha, então já recebeu. Se o que você estava fazendo é para que as pessoas olhassem para você, no momento que as pessoas olharam para você, você já recebeu a recompensa, pronto, simples assim. Mas quando você é movido pelo amor, e é por isso então que você está dando a ajuda, é por isso então que você está fazendo as coisas, movido pelo amor, então pode ter certeza que aquele que dá o amor para você, ele vai recompensar. A Bíblia diz lá em Romanos que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. E nessa prestação de contas, nenhum mal passará em branco e nenhum bem passará em branco. Então haverá um certo acerto de contas que teremos diante do Senhor, porque Ele é justo. E é perante este Deus que nós devemos agir em tudo aquilo que nós estamos fazendo para as pessoas ao nosso redor. O nosso amor, a nossa motivação precisa ser sincera. E por fim,
eu quero encorajar a cada um de nós a amarmos, amarmos, amarmos. Amarmos sem parar. Eu gostaria muito, na minha lápide, se eu tiver alguma lápide, que fosse escrita alguma coisa que simplesmente expressasse que eu amei. Ele amou. Davi Jardim Santos, nascido em 1977, falecido em 2000 e muito, se Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas, né? Ele amou sem parar. Ele, como Jesus, amou até o fim. Ele amou, amou, amou. Objetivo de vida, propósito de vida, né? Sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. E o que Jesus está falando sobre perfeição? Amar do jeito que Deus ama. Perfeição é cumprir o propósito para o qual foi criado. E nós fomos criados para amar. Se Jesus está esperando que você ame, você precisa saber o seguinte: Ele não pede nada para você que Ele já não tenha lhe dado antes. Ele não pede para você a sua vida, mas Ele não deu a vida dele antes para você. Ele pede que você perdoe, não perdoe, mas Ele já não perdoou você? Ele já não deu perdão para você? Ele pede que você sirva as pessoas, mas Ele já não serviu você antes? Ele mesmo disse, né? Porque o Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Ele veio, serviu antes, deu a você o serviço, a capacidade para servir através do Espírito Santo, e então você já tem o que precisa para servir, porque Ele já deu antes para você. Ele pede que você reparta o pão, mas Ele já deu o pão para você. Ele pede que você ame até os seus inimigos, como vimos hoje. Mas você não era inimigo de Deus antes de ser reconciliado com Ele em Cristo? Ele não amou você naquele momento, desde sempre? Então saiba, se Ele está pedindo, Ele já deu para você antes. Tudo que você precisa para amar sem parar, você já tem. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Obrigado por estar junto comigo aqui nesse tempo. Se você está assistindo posteriormente a live no nosso canal do YouTube, desejamos igualmente que Deus abençoe a sua vida. Então, nesses últimos segundos, eu fico tomando meu chazinho, esperando para sincronizar a live, porque cada um tem um tempo diferente na sua internet. Tenha um bom resto de semana, em nome de Jesus.